Se tem uma coisa importante na vida de uma criança, é o tempo e a atenção dedicada pelos pais ou cuidadores. Brincar com elas tem um valor muito maior do que a gente pensa. E não se trata só daquelas brincadeiras com produtos caros, brinquedos tecnológicos. A psicopedagoga Maria Carolina Lolli fala mais sobre esse assunto pra gente. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Aliás, o que eles gostam mesmo, claro, adoram tecnologia, mas é quando tem alguma coisa muito diferente, né? Isso, e o que eles gostam mesmo é ter toda a atenção da família, né, dos familiares, voltada para eles, né? Então não importa, como você disse, não importa a ferramenta. O que importa é a qualidade do tempo que se passa junto com essas crianças. Muitas vezes os pais na correria, trabalham fora, chegam em casa, tem que cuidar de coisa de casa ainda. Ah, toque esse brinquedo, vai lá brincar, vai lá jogar. Às vezes enche a criança, né, com tudo que ela quer de brinquedo. Isso não substitui, né? Não substitui e, além disso, atrapalha o desenvolvimento cognitivo que a gente fala tanto aqui no programa. A questão da linguagem fica prejudicada, então a gente percebe que as crianças elas têm demorado mais hoje em dia para começar a falar corretamente. As crianças elas não conseguem ter um raciocínio linear com começo, meio e fim, né? Elas começam a falar alguma coisa, contar algo, de repente elas emendam outro assunto naquela conversa. Então isso é justamente pela falta que a criança sente, né, da conversa, essa falta de interação com outras pessoas. É claro que a criança sozinha, ela vai descobrir uma infinidade de habilidades novas, né? Mas ela precisa dessa questão do contato com outras pessoas para desenvolver essas habilidades tão importantes para o seu desenvolvimento também. A gente pode falar que essa atenção necessária surge desde que a criança está no ventre da mãe, por exemplo, aquela mãe que coloca música para a criança, conversa? Isso, porque a criança ela vai criando vínculo com essas pessoas justamente com a atenção, por essa atenção que é desprendida por essa criança. Então, desde o ventre, a criança ela vai, sim, constituindo esses vínculos tão importantes para ela. Quando a criança vai crescendo, que ela passa a conviver com mais pessoas, ela começa a distinguir as vozes, né? E cada pessoa ela vai guardando características importantes de cada pessoa. Tenho certeza que se eu pedir para você, Elaine, qual é a característica daquela sua tia que mora em tal lugar, na hora vai vir uma lembrança boa de algum momento que você teve com essa pessoa, né? Com as crianças é a mesma coisa. Então, as crianças elas não precisam de coisas, as crianças elas precisam se lembrar de momentos. Talvez uma coisa que você ensine, uma piada nova, uma música que você se lembrava lá da sua infância, uma brincadeira, aquela brincadeira do stop, as crianças adoram. Pular elástico, as crianças elas não se lembram mais, elas não sabem como faz, né? Então, talvez essas coisas bem simples, como você tinha dito, né, tragam essas memórias afetivas tão importantes para o desenvolvimento da criança. E sabe que essa questão de memórias afetivas boas, elas substituem aqueles pensamentos ruins. A criança, às vezes, ela passa por fases em que ela precisa, a questão do egocentrismo é muito exacerbada. Então, se você chega em casa do trabalho cansado, vai fazer suas coisas, só falou oi para a criança naquele dia, a criança ela pensa que você não gosta mais dela. E daí, às vezes, ela vai perguntar algo para você responde ríspido ou não dá tanta atenção. Então, para aquela criança, essa forma que você respondeu, essa falta de atenção que você deu naquele momento, pode servir para que ela crie um bloqueio, atrapalhando aí o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Uma outra pergunta que eu tenho para te fazer, quando ela é bem pequenininha, por exemplo, ainda não está falando, eu estou falando isso porque eu vi um vídeo muito bonitinho de um pai dançando com a filha, uma música clássica, uma valsa, e dançando, e o bebê nem falava ainda, mas sorria, feliz. Isso é qualidade de tempo também com o filho. Isso. A qualidade de estímulos, né? Quanto mais estímulos diferentes nós oferecemos, é claro que melhor vai ser o tempo desprendido para essa criança. Quanto mais estímulos diferentes nós ofertamos para essa criança, melhor vai ser o seu desenvolvimento. Consequentemente, também as memórias afetivas serão melhores, né? Então, a questão do vínculo, ele se torna mais estreito quando eu tenho essa questão, essa relação de estímulos diferentes. Então, o fato de você dançar. Talvez, lá quando essa criança cresça um pouco, ela se lembre do pai por esses momentos, por esse tipo de brincadeira. Então, a gente tem essa questão dos vínculos emocionais muito fortes. Então, às vezes você lembra de algo que aconteceu lá quando você era muito pequeno, mas te marcou afetivamente, né? Te marcou positivamente, né? A questão afetiva, a questão emocional. E nós sabemos hoje em dia que a inteligência emocional, ela sobressai a muitas características, né? Então, o fato da criança se sentir bem
com outra pessoa, não importa o que esteja fazendo, é muito importante, é muito saudável, não só para o seu desenvolvimento cognitivo, mas também para a sua saúde também. Nós sabemos que as crianças que têm mais atenção dos pais, as crianças que riem mais, as crianças que são mais felizes, entre aspas, né, que têm essa convivência boa, que têm memórias boas, são crianças que têm menos doenças, são crianças que têm o sistema imunológico dessas crianças muito mais forte, muito mais favorecido, são crianças que têm menos alergia, né, e uma série de melhorias aí. Tem aquela coisa, às vezes, do pai, da mãe, falar assim, ai, ela quer muita atenção, aí eu tenho que dar atenção o tempo todo, e aí não tenho tempo de fazer as coisas. Mas essa atenção, com o tempo, também vai diminuindo, porque ela vai passar a fazer outras coisas, né? É como pegar no colo, ela só quer colo, mas chega uma hora que ela não vai querer mais colo, Isso, e né? quando a criança quer colo, ela precisa do colo, né? Ao passo que ela vai crescendo, ela vai querendo também um tempo só para ela mesma, né? Então, a criança ela é muito de fases. Então, ela tem uma fase que ela gosta de brincar com o pai por conta da brincadeira que o pai oferece. Outra fase que ela gosta de brincar mais com a mãe por conta da brincadeira que a mãe pode oferecer. Com a avó por conta daquela brincadeira. Então, a criança, ela é muito, assim, ela gosta de coisas boas. Então, dependendo do estímulo que você oferece, é claro que ela vai ter uma fase de querer brincar só com você. Só que ela enjoa fácil também, se você não muda o tipo de brincadeira. Então, assim, o conselho que a gente dá é, se você tem uma criança que está nessa fase de que, eu gosto muito de brincar com boneca com você, pois brinque de boneca com ela, porque essa fase passa e depois você vai se arrepender por não ter tido esse momento com seu filho, né, com a criança com que você convive ali. Então, a questão dos momentos é muito importante, né, tanto para os pais quanto para as crianças também. E aí, se não tiver a boneca, não tiver o carrinho do ano e tal, pode fazer um carrinho de caixinha, pode desenvolver um outro lado também. Claro, olha, nós temos massinha de modelar que a gente pode fazer com farinha. Então, assim, é um momento divertido que você faz ali em casa com farinha, água e óleo e sal. E você pode ter ali uma tarde bem divertida com essa criança. Você pode inventar fantoches com palitinho de sorvete, colar personagem de papel sulfite mesmo. O fato de você contar a história de uma maneira diferente já pode ser uma brincadeira nova. Ou ainda se lembrar das brincadeiras que a gente tinha quando nós éramos pequenos, quando nós não tínhamos celular, né? Uhum. São uma ótima pedida aí para se fazer. São ótimas atividades que a gente pode tanto desenvolver a questão cognitiva, né, a questão da linguagem, a atenção, tudo isso, mas também essas memórias afetivas tão importantes para o desenvolvimento da criança. Se alguém quiser alguma dica, pode pegar no Facebook da Foco? Pode no Facebook, no site também, no www.focoensina.com.br. Tem um monte de atividade lá que pode fazer download. E aí não precisa nem ficar criando, já está lá facinho. Já está lá pronto, tem um monte de receita. Legal. Muito obrigada pela Imagina. participação, viu?